Sr. Inspetor-Geral do Trabalho, Sr. Cardeal Patriarca, Excelência Cordialíssima, Sr. Representante da OIT, minhas senhoras e meus senhores. Eu começo por agradecer aos organizadores desta conferência pela honra que me conferiram para aqui preferir algumas palavras alusivas a esta importante efeméride dos 100 anos da criação da Inspeção-Geral do Trabalho. No retrospectivo ou perspectiva, uma reflexão sobre a Inspeção-Geral do Trabalho aproxima-nos da realidade do trabalho, do tecido económico e da sociedade. Em qualquer época da história, uma abordagem deste tipo seria sempre de uma grande ambição, desde logo por se tratar de aspectos que são todos inerentes à condição humana. Não vou repisar os temas correntes do dia-a-dia, considerando relevante, sim, perspectivar os desafios que temos que enfrentar. Tentar perceber o que se passa no nosso tempo no mercado de trabalho não é uma tarefa fácil. Assistimos a uma enorme mudança na forma como o valor económico é criado, com novos modelos de negócio, na abertura de mercados, nas novas formas de comércio, nas tecnologias que alavancam as atividades económicas, na terceirização das atividades produtivas, todos estes fatores que têm um grande impacto nas relações de trabalho, no modo como a vida dos trabalhadores estão organizadas e nas alterações das estruturas sociais. Para que esta evolução tenha acontecido, eu destaco duas causas principais. A globalização, o processo teve início nos finais do século XX, e a revolução tecnológica, cujo ritmo se certificou já neste século. Não significa que não possam ser apontadas outras causas, como, por exemplo, a situação demográfica, o aumento da conflitualidade em vários pontos do globo, mas, na minha opinião, e para efeitos de análise do mercado de trabalho, a globalização e a revolução tecnológica são as mais significativas e, por elas, começarei a minha intervenção, sem prejuízo também de abordar as outras duas. Comecemos então pela primeira causa, a globalização, que tornou o mundo mais aberto e as sociedades mais interdependentes. A facilidade de circulação de bens, de tecnologia, de capitais e até de pessoas aumentou de forma muito significativa e isso foi bom para o mundo, em geral, desde logo porque alavancou o desenvolvimento económico em zonas mais que estavam com dificuldades e debilidades económicas e sociais e diminuiu em grande número o número de pessoas que viviam abaixo do limiar da pobreza. Todavia, o processo de globalização não foi acompanhado por um reforço da regulação global. E assistimos a que a nova ordem mundial se tenha vindo a tornar uma disputa de oportunidades, nem sempre os meios mais legítimos, evidenciando práticas injustas, com sinais de aumento de insegurança e de imprevisibilidade. Há, por isso, muito a fazer, no sentido de reforçar os mecanismos de regulação, nomeadamente na área financeira, em que, apesar das medidas já tomadas, os respectivos mercados ainda precisam de ver reforçados, a nível global, instrumentos que permitam uma regulação mais eficaz. O antigo governador do Banco Central do Reino Unido, Ben Marrow, afirmou há muito poucos dias, e vou citar: desde a última crise, os governos e os bancos centrais têm sido muito imperativos, tanto aos níveis nacionais como internacionais, mas os reguladores e os banqueiros coligaram-se numa espécie de frustrante espiral de complexidade. E acrescentou: só a repensar do modo como o sistema financeiro e bancário está organizado nos pode prevenir de uma outra crise. Sem uma reforma do sistema financeiro, uma nova crise acontecerá e o falhanço em se conseguir um adequado equilíbrio na economia mundial vai surgir mais cedo do que se possa pensar. Fim de citação. Quanto aos mercados de trabalho, a sua regulação não pode ser considerada como simples resultado das leis de mercado, pela razão muito objetiva que não se trata, neste caso, de uma qualquer mercadoria transacionável. Estamos a falar de pessoas e só isso basta para que se tivesse sido reconhecida a necessidade de instituir instrumentos específicos de regulação para este tipo de mercado. É isso que justifica a especialidade conferida ao direito do trabalho. Se é verdade que pessoas com facilidade de estabelecer contactos são mais criativas, mais dinâmicas e menos disponíveis para ter um trabalho para a vida, também se tornam mais exigentes e detentoras de posições mais críticas. E esta evolução permitiu o surgimento de novas formas de governação e uma certa alteração nas relações sociais que tornaram mais difícil o desenvolvimento da contratação coletiva e o desenho de aproximações comuns através das estruturas tradicionais
com os partidos políticos e os parceiros sociais. Competir no mundo global obriga a busca de níveis de eficiência cada vez mais elevados por parte de quem produz. E o conceito mais decisivo para medir esta capacidade é a competitividade. Uma análise que não é comum, mas que não pode deixar de ser considerada simplista, normalmente associa os níveis de competitividade aos salários. Esta visão tem sido partilhada, mesmo por algumas organizações internacionais, que apontam a evolução dos custos unitários de trabalho como um fator praticamente único que influencia os níveis de competitividade. Ela esteve muito presente, por exemplo, no nosso país, durante a intervenção da Troika, que, perante a impossibilidade da redução da moeda, concentrou as prioridades na redução dos custos unitários de trabalho. Sobre este ponto, eu tenho a opinião que o conceito de competitividade está muito para além da consideração restrita sobre salários e produtividade. Hoje é cada vez mais consensual que se torna necessário considerar uma definição mais lata deste conceito, de modo a serem incorporadas outras componentes de custo de produção, como seja, por exemplo, os custos com energia e com as matérias-primas. E se pensarmos na necessidade dos sistemas de produção terem de progredir na cadeia de valor, então não se pode deixar de considerar também no conceito de competitividade outras áreas, como sejam as que se referem nomeadamente à forma como as empresas são geridas e ao custo do acesso aos mercados financeiros. Num recente trabalho em que estive envolvido na Comissão Europeia sobre a criação das Autoridades Nacionais para a Competitividade, tive a ocasião de apresentar uma definição para o conceito de economia competitiva. E filo nos seguintes termos. Vou repetir, vou citar aqui. Uma economia competitiva é, no essencial, aquelas cujas condições macroeconómicas e institucionais possibilitam que as empresas se desenvolvam com uma crescente capacidade de resiliência e num contexto de sustentabilidade económica e social. A segunda causa que apontei para a evolução recente das nossas sociedades, incluindo as alterações no mercado de trabalho e nas estruturas sociais, tem a ver com o que se passa nas novas tecnologias e nas suas diferentes aplicações, a quem já chamou a quarta revolução industrial. É impressionante constatar que 90% da informação disponível a nível mundial foi criada nos últimos 2 anos, enquanto nas 2 últimas décadas o número de pessoas ligadas para a internet passou de meio bilhão para 5 bilhões. Se a velocidade e a escala vão ser as pedras angulares da economia do século XXI, então a economia digital estará cada vez mais na base da redefinição das cadeias de valor e da criação de vantagens competitivas. Prevê-se que cerca de metade das profissões existentes serão, em parte, se não a mesma totalidade, computadorizadas. Esta tendência verificar-se-á com mais intensidade nas áreas da saúde, da energia, da água e dos transportes. Nas Olimpíadas de Tóquio está previsto que os turistas serão transportados em veículos sem condutores. Este tipo de desenvolvimento está relacionado com a capacidade em transformar numa série de etapas codificadas que o robô possa executar com um algoritmo, o que explica a grande vulnerabilidade em que se transformaram as tarefas de rotina. Perante esta situação, importa saber em que medida é que esta crescente diversificação da contratação de trabalho tem a ver com o surgimento de novas tecnologias, com a fragmentação dos processos de produção e com a consciente evolução do comportamento das cadeias de valor. A OIT diz-nos que há uma ligação muito clara entre o efeito e as causas, mas faz notar que a melhoria dos níveis de produtividade não se tem transformado em ganhos do fator trabalho para os trabalhadores empregados nessas cadeias de valor. Recentes trabalhos de investigação da OCDE mostram que as competências mais procuradas nas economias mais avançadas são as não rotineiras e as que exigem relações interpessoais. Entre 1995 e 2010, o volume de emprego criado nas tarefas da não rotina cresceu de 28% para 38%, enquanto o volume de emprego nas tarefas de rotina decresceu de 53% para 14%. Uma subida de 10 pontos percentuais para os trabalhos não rotina compara com uma baixa de 12 pontos percentuais para os trabalhos de rotina. Seguramente que esta evolução irá permitir o surgimento de novas oportunidades, de novos empregos e aumentos significativos de níveis de produtividade em setores intensivos em conhecimento. Mas porque esses empregos vão exigir níveis de qualificação muito elevados, há que contar com o resto da medalha. E que tem a ver com eventuais repressões sociais,
o surgimento de mais desemprego e o aumento de desigualdades salariais. O World Economic Forum previa que em 2020 iam perder nos empregos nos setores da administração, manufatura, gestão e agricultura. E vão ser criados novos empregos nas áreas da ciência, da engenharia, dos transportes e da logística. O aumento de pós-trabalhos, que exige uma forte componente de relações interpessoais e interdisciplinares, resulta do facto de, cada vez com mais intensidade, a complementaridade na concepção e na execução é decisiva para a criação de valor. O relatório anual da OIT, publicado em 2015, aborda a mudança da natureza dos empregos que vêm sendo criados, com base em informação recolhida em 180 países, com diferentes níveis de desenvolvimento, e conclui que o padrão dos empregos tem mudado de forma substancial, especialmente na última década. Assim, os empregos a tempo inteiro, baseados em contratos estáveis, já representam menos de 25% do total dos empregos criados. E a tendência aponta que esta percentagem irá diminuir nos tempos mais próximos. A OIT também nos diz que a média dos rendimentos dos trabalhadores objeto de contratos de trabalho atípicos tendem a ser menores do que, no caso, os empregos estáveis, o que tem contribuído para o aumento das desigualdades. A consequência desta evolução da economia corre o risco de poder contribuir para perpetuar um ciclo vicioso que nos últimos anos se tem caracterizado por uma procura agregada frágil e por evolução fraca dos níveis de emprego. A OCDE estudou muito recentemente a correlação que existe entre produtividade e desigualdade e concluiu que as desigualdades estão a aumentar em função das divergências que se verificam aos níveis da produtividade, e chama a atenção para o facto de que das divergências salariais são resultado, parte das divergências salariais são resultado de comportamentos de despesa das empresas que não são saudáveis e até, em alguns casos, podem ser consideradas criminosas. Assim, para que as desigualdades sejam reduzidas, há que cuidar de evitar uma crescente dispersão da produtividade. Neste sentido, em países como a Bélgica, a lei apenas permite aumentar salários para além de um certo montante, com a explicitação da modificação de funções do trabalhador em causa. A maior diversidade dos contratos de trabalho também tem consequência ao nível do diálogo social, porque perante um contexto cada vez mais heterogéneo, tanto as organizações patronais como sindicais enfrentam enormes desafios em termos de organização que permitam respostas eficazes. A terceira causa que influenciou o ritmo de mudanças verificado tem a ver com a evolução demográfica. Um dos erros do exercício da política nos nossos dias tem a ver com a pouca importância que os decisores conferem a visões de médio e longo prazo. Vou ilustrar este facto através de visão que podemos retirar do drama dos refugiados de guerra que demandam a Europa em busca de paz e de trabalho. Esta invasão que atinge a Europa tem sido gerida como um drama, como uma questão de urgência, que também o é. Todavia, na minha opinião, o problema carece de uma visão que esteja para além dos momentos que estamos a viver. O fenómeno de migração na Europa precisa de uma visão a longo prazo. A Europa é de todos os continentes aquele em que a idade média é mais elevada, 38 anos. Em meados deste século, essa média será de 52 anos, enquanto, por exemplo, nos Estados Unidos será de 42. E em todos os outros continentes ainda será mais baixa. O Departamento das Nações Unidas, responsável pelas questões demográficas, prevê que a União Europeia, embora veja crescer a sua população nas próximas décadas, refere que esse crescimento irá ser acompanhado por um significativo declínio da população entre os 15 e os 64 anos. De acordo com as previsões, este grupo irá crescer à volta de 50 milhões de indivíduos até 2050, isto é, um declínio de mais de 14%. Este declínio da força de trabalho, estou a falar dos 15 aos 64 anos, vai afetar todos os Estados-membros da União, mas especialmente aqueles em que a taxa de fertilidade tem sido muito baixa, como é o caso da Alemanha e também de Portugal, em que a tendência da baixa da população entre os 15 e 64 anos deverá baixar cerca de 25%. Isto até pode explicar a relativa tolerância da Alemanha ao acolhimento dos refugiados. A União Europeia vai entrar numa fase em que a força de trabalho vai diminuir de forma significativa, o que irá conduzir a situações complexas
como é o caso do financiamento dos sistemas de segurança social. A forma de contornar o problema terá forçosamente passar pela entrada, nas próximas décadas, de milhões de imigrantes para oferecer à economia europeia a força de trabalho que ela vai necessitar. Uma visão de médio prazo que define uma política de imigração em que a gestão dos fluxos profissionais possa ser feita de modo coordenado, que tenha em consideração a situação económica e demográfica da Europa, que seja desenvolvida em cooperação com os países de origem e que beneficie de instrumentos capazes de facilitar a integração dos imigrantes no tecido social do destino, é algo que, na minha opinião, se deve tornar uma grande prioridade da política europeia. Outra questão é saber de onde devem vir esses imigrantes. Da parte oriental da Europa não será, porque a maior parte dos países em causa, para além da sua maioria fazerem parte da União Europeia, as suas economias estão a crescer a bom ritmo, a população também tem tendência para crescer e, portanto, estarão confrontados com o mesmo problema de toda a Europa. A situação é muito diferente nos países do Médio Oriente e do Norte da África, em que os mercados de trabalho não estão em condições de oferecer empregos adequados para os mais jovens, cujo número e níveis de qualificação estão a crescer muito. O aumento da mobilidade da força de trabalho para a Europa, com origem no Médio Oriente e do Norte da África, tem assim deixado de se apresentar com um ar de invasão em massa e desordenada, que é o que hoje acontece, mas deverá continuar a ter lugar de forma organizada e planeada, porque é a resposta inteligente à falta de força de trabalho na Europa e à escassez de oferta de emprego nos países de origem. É através de uma visão de médio prazo que se poderá conseguir um patamar em que todos ganham, porque o resultado final contribuirá para o crescimento das economias, para o aumento da prosperidade e para a paz. O último fator que gostaria de abordar e que tem também contribuído para o ritmo de mudanças que vêm sendo operadas no tecido social é de natureza geopolítica. Assistimos ao desenvolvimento do mundo multipolar, com novos protagonistas na Ásia, na África, na América Latina, que representam valores, culturas e interesses diferentes, do que naturalmente vão resultar tensões entre os principais autores. O número de conflitos regionais nunca foi tão elevado como agora, e os 60 milhões de refugiados de guerra a nível mundial dão uma dimensão da barbárie do nosso tempo. Minhas senhoras e meus senhores, como resultado destas 4 causas, não nos podemos surpreender que os próximos tempos vão ser de turbulência, de insegurança, de imprevisibilidade e, em alguns casos mesmo, de mudanças radicais. E toda esta evolução vai ter repercussões no mercado de trabalho. Assim, para além das tendências já apontadas, quero destacar que aprender a aprender, beneficiar da aprendizagem ao longo da vida e de melhor educação vão ser ferramentas cada vez mais necessárias para se permanecer útil neste mundo de rápida mudança e com o mercado de trabalho cada vez mais globalizado. As pessoas vão mudar de emprego e de empregador várias vezes na vida. As carreiras profissionais alternarão entre empregos no setor privado, no público e em organizações não governamentais. Entre trabalho dependente e trabalho independente. Entre trabalho a tempo inteiro e a tempo parcial. E a mobilidade vai aumentar de forma significativa através de locação entre países à procura de outros mercados de trabalho. É certo que estas transformações oferecem oportunidades que até agora eram desconhecidas. Mas, por outro lado, não se pode ignorar os riscos associados às desigualdades no acesso à proteção social. Mesmo na União Europeia, mesmo dentro da União Europeia, a regulação prevalente do mercado de trabalho não encaixa de forma adequada nos novos modelos de organização de negócios e com as novas realidades dos postos de trabalho. A legislação dominante não cobre as consequências das mudanças que se vêm operando e que têm provocado um nível crescente de precariedade nas condições de trabalho, o aumento do risco de abusos, o impedimento potencial no aumento de qualificações. Se a flexibilidade de trabalho pode oferecer mais oportunidades aos trabalhadores, também nos expõe a uma maior insegurança e vulnerabilidade. Os trabalhadores independentes e os contratados a tempo certo não têm, em geral, acesso ao mesmo nível de benefícios que oferem os restantes trabalhadores. As tensões entre novas formas de contratação e os novos modelos de negócio e as formas de contratação tradicional levantam questões que têm a ver com a definição do conceito de trabalhador, seja do ponto de vista estatístico, económico e mesmo legal. Nestas circunstâncias, é cada vez mais difícil fazer a distinção e mais difícil ainda a potencial distinção entre os conceitos de trabalhador, de trabalhador por conta própria e de empresário. Esta situação requer a necessidade de reconsiderar a identidade e responsabilidades do empregador na relação triangular
e na definição dos contratos, no sentido de prevenir as situações de trabalho não declarado. Nos últimos anos, temos vindo a assistir a algumas tentativas de respostas, procurando conciliar os ritmos que se verificam na busca de maiores níveis de competitividade à escala global, com preocupações de salvaguarda de direitos dos trabalhadores. E a forma mais popular deste tipo de iniciativas teve origem nos países nórdicos e foi denominada de flexi-segurança. A ideia foi a de procurar conciliar maior flexibilidade para as empresas, compensada com mais segurança para os trabalhadores. Como princípio, a ideia é boa, mas não deixa de apresentar aspectos redutores, porque as empresas também necessitam de segurança, por exemplo, nos sistemas fiscais e na qualificação de mão de obra, e por parte dos trabalhadores também será seguramente bem-vinda uma maior flexibilidade na organização do tempo de trabalho, por forma a conciliar com a família no tempo que necessita para melhorar as suas qualificações. Está provado que o fator que mais influi no crescimento da riqueza dos países é o aumento dos níveis de educação e da formação. Por isso, se não há grandes dúvidas quanto à prioridade que deve ser assumida por parte das políticas públicas na aquisição de melhores níveis de qualificação, haverá que ter em conta que só por si o investimento em educação e formação não será eficaz se não for ajustado às mudanças muito rápidas da economia e da sociedade. Os trabalhadores indiferenciados, que foram os mais afetados pela crise, e que normalmente hoje são os empregados de longa duração, para poderem voltar a ter emprego, terão beneficiar de programas de formação desenhados não só com vista ao aumento das suas competências, mas também que possam antecipar as necessidades futuras do mercado de trabalho. Todavia, na prática, a situação complica-se, porque o ritmo em que o aumento de competências dos trabalhadores se vai processando depende muito do tipo de contrato de trabalho. Na União Europeia, 50% dos trabalhadores com contratos permanentes beneficiam de formação, enquanto os contratados a termo, essa taxa é 32%. Dos trabalhadores por conta própria, só 19% é que beneficiam de ações de formação. E para aqueles que estão fora do mercado de trabalho, esse valor é apenas de 9,5%. Estes números dão uma enorme ideia, ou dão uma ideia do enorme desafio que se coloca às políticas públicas neste domínio. Meus senhores, a minha vida no último ano foi passada no seio das instituições europeias. E gostaria de deixar estar uma nota sobre esta minha experiência que também tem a ver com isto. Eu tenho para mim que a característica mais marcante da Europa do nosso tempo é o ritmo impressionante de mudanças, muitas delas surpreendentes e que nunca tinham sido experimentadas noutra época da história. E a este respeito, o ano 2015 foi impressionante pela quantidade e magnitude que aconteceu. Penso que as imagens, por vezes, são mais impressivas que um texto. E em 2015 há 3 imagens que foram retidas por uma colega minha e que dão uma nota impressionante do que aconteceu na Europa em 2015. A primeira imagem, todos se lembram, do velho pensionista grego em Atenas a aguardar pacientemente, numa fila, a abertura de uma caixa de multibanco que estava fechada. A segunda, o cadáver daquele menino deitado numa praia da Turquia. A terceira imagem que eu vi, em novembro, na manhã de nevoeiro, um conjunto de tanques de guerra e de soldados a patrulhar uma das principais artérias de Bruxelas, a Avenida Louise, completamente deserta depois do atentado de Paris. As 3 imagens retratam crise económica e financeira, crise de refugiados e crise de segurança, que nos dão a noção de que a vida dos europeus não vai ser a mesma que conhecemos até aqui, e o ponto de redação é se é ou não possível garantir estabilidade e controlo perante esta realidade que é de facto disruptiva. Há que ter a consciência que desde a Segunda Guerra Mundial que não se via uma Europa com tanta instabilidade. Vejamos o que pode estar em causa. Liberdade de circulação de pessoas, segurança interna, sobrevivência do euro, aumento das desigualdades e desintegração do projeto europeu são alguns dos riscos de grande magnitude que a Europa corre neste tempo. A liberdade de circulação está ameaçada com anúncios laterais de fechos de fronteiras, pondo em causa valores de solidariedade e uma das mais emblemáticas conquistas do projeto europeu, o espaço Schengen. A segurança interna também tem sido questionada através dos brutais atentados terroristas no espaço europeu, cujo último exemplo aconteceu em Paris, mas também por causa da situação geopolítica da vizinhança europeia que já referi. A este respeito, basta referir que dos 16 países terceiros vizinhos, 11 estão diretamente afetados por conflitos, cada um deles com impacto direto na segurança da União Europeia.
A sobrevivência do euro tem sido ameaçada, como resultado da frágil arquitetura com que nasceu a União Económica Monetária e a debilidade das respostas que foram dadas logo no início da crise, que afetou as dívidas soberanas. O aumento das desigualdades de Estados-membros e dentro dos Estados-membros é a negação de um dos ideais do projeto político europeu, a coesão social. A desintegração da União Europeia é um risco real, bem explícito pelo anunciado referendo que o Reino Unido irá realizar no próximo mês de junho sua presença na União Europeia. Em todos estes riscos está presente uma realidade incontornável. Todos estes riscos têm uma particularidade, que é a mesma. Todos eles, sem exceção, são sistémicos. O que significa que nenhum Estado-membro, por mais poder que tenha, pode resolver qualquer um deles de forma isolada. Mas temos de reconhecer que o que tem acontecido é que as respostas às sucessivas crises têm sido quase sempre preparadas ad hoc e na base de uma visão de muito curto prazo. Cada passo tem sido tratado à medida, passo a passo, com base em planos que testam os limites da paciência e da solidariedade. Penso que chegou o tempo de ser preparada uma reforma de enquadramento legal, analítico e institucional, capaz de dar as respostas necessárias à época que vivemos. A Europa precisa de encontrar um ponto de equilíbrio que permita garantir controle, confiança e estabilidade, o que só pode ser assegurado tendo em consideração 3 pressupostos fundamentais. Primeiro, as políticas terão de ser mais integradas. Segundo, uma visão de médio prazo é indispensável. E terceiro, uma maior capacidade de resiliência é vital para fazer face a todo um conjunto de novas e surpreendentes realidades. Mas quero terminar com uma palavra de esperança e de confiança. É que apesar dos momentos conturbados, difíceis, de sinais de perda de controle e de escassez de sentimentos de solidariedade, tenho para mim que a Europa é um lugar de esperança. E esta minha confiança no futuro não resulta de um ato de fé, mas sim baseada em dados objetivos. A prova vem da situação económica em 2015, que foi o melhor ano desde 2007. Assim, e apesar das suas crises, os países a sul da Europa e da Irlanda voltaram a crescer, enquanto, por exemplo, as chamadas economias emergentes começaram a decrescer. Na Europa tem-se criado emprego. Desde o ponto mais fundo da crise, em meados de 2013, foram criados 9 milhões de novos empregos. Mesmo na periferia da Europa, criaram-se 4 milhões e meio de postos de trabalho, dos quais 2 milhões em Espanha. Mas o grande problema da zona euro, embora atenuado em 2015, continua por resolver. Quero-me referir à divergência dentro do espaço da zona euro. Na periferia da zona euro, o volume de emprego está 4 milhões abaixo do verificado em 2008 e o crescimento dos últimos anos ainda não permitiu que os países da periferia chegassem aos níveis do tempo pré-crise. Enquanto a zona euro no seu conjunto já atingiu os níveis de crescimento que tinha em 2008, os países da periferia estão 8% abaixo do nível que tinham naquele ano. Por isso, andou bem o Presidente da Comissão Europeia, que em conjunto com os Presidentes do Conselho do Parlamento, do Eurogrupo e do Banco Central Europeu, publicaram o chamado relatório dos 5 Presidentes, no qual é definida uma estratégia integradora, coerente e baseada numa visão de médio prazo, para que a União Europeia, e especialmente o espaço da zona euro, voltem a ser aquela máquina de convergência. Para terminar, diria que podemos ter como certo que a vida em geral e o trabalho em particular vão ser marcados por muitas mudanças nos empregos e nas profissões. As mudanças nos ciclos de vida e as pressões crescentes nos ciclos de ocupação vão requerer paragens para que possam ser retomadas novas responsabilidades ou para a procura de novas oportunidades através de treino e novas aptidões. Também parece seguro que, com este novo ritmo mais intenso de vida, vão acontecer muitas mudanças que vão trazer mais riscos do que oportunidades. Os riscos só poderão ser minimizados e as oportunidades potenciadas através de políticas públicas orientadas para o investimento em competências e no capital humano. E este desafio é enorme, porque se trata é de alterar o que hoje são os traços dominantes da sociedade do nosso tempo. Uma sociedade em que o desemprego de migração é persistente, o número de jovens à procura do primeiro emprego é assustador e em que as desigualdades se acentuam. É aqui que as políticas públicas podem ser determinantes. E essas políticas, nomeadamente as sociais, só podem ser consideradas como boas se, a par do crescimento económico, os níveis de coesão social forem sendo reforçados, porque é um facto provado que a deterioração das condições sociais e o aumento das desigualdades são um obstáculo ao crescimento e à criação de emprego produtivo. É esta visão que justifica o início de uma discussão pública recentemente posta em marcha pela Comissão Europeia
sobre o chamado pilar social. A nossa Inspeção-Geral de Trabalho tem de estar presente e atuante no controle dos muitos riscos sociais que estas mudanças implicam no mercado de trabalho e nas relações de trabalho, mas tal como superaram as dificuldades das crises anteriores, eu dou o meu voto de confiança aos agentes de inspeção e aos parceiros sociais para um controle dinâmico, esclarecido e justo, que conduza à valorização dos trabalhadores e ao bem-estar nos locais de trabalho. Relevo este passado da Inspeção de Trabalho para prestar a minha homenagem a todos que, nestes 100 anos de vida da Inspeção, contribuíram com a sua dedicação, competência e responsabilidade para que a organização continue capaz de enfrentar estes novos desafios e a merecer a confiança dos portugueses. Muito obrigado.